Saravá fraterno a todos, para mais esse encontro aqui do canal do Portal de Aruanda. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Marcelo Gutierrez. Sou dirigente da Choupana Pena Dourada e administro aqui o nosso canal, o canal do Portal de Aruanda, tanto no YouTube como principalmente o do Facebook, que me dá essa interatividade, né, com a nossa comunidade umbandista. Quero agradecer, como sempre faço, aos meus simpatizantes que têm acompanhado os nossos artigos, que têm agradecido pelas mensagens que são passadas, pelas conversas, pelas trocas de ideias que nós temos trocado com pessoas aí do Brasil inteiro, né? Essa é a ideia do nosso trabalho, do meu trabalho, do trabalho da Choupana, em poder contribuir de alguma forma para ajudar as pessoas, né? Esse é o principal objetivo de qualquer pessoa que se diz espiritualista. Eu queria hoje, aliás, eu desejo hoje, nesse momento de bate-papo, falar sobre um assunto que é muito envolvente também e na maioria das pessoas ele traz consequências quando estão muito ligadas a esse tipo de sentimento, que é o sentimento de apego. O apego a qualquer coisa em excesso, ele causa muitos problemas. Essas situações de apego, elas são tão sérias que elas passam para a outra dimensão, passam para a espiritualidade quando o espírito desencarna, né? Que cheio de apego pela vida material, ele tem muitos problemas quando está no mundo espiritual, enquanto arraigado, né? Quando estando ainda arraigado à vida material. Geralmente as pessoas muito materialistas, elas sofrem muito com isso. Porque a felicidade dessas pessoas, elas só são calcadas pelos bens materiais. É adquirir bens e quanto mais bens, né? E a felicidade, suposta felicidade, ela só é vivida por essas pessoas quando elas estão envolvidas em cada vez mais a materialidade da vida. Todos nós, com um pouco de conhecimento, sabemos que nós somos espíritos. E espíritos mesmo enquanto encarnados, como estamos no envoltório carnal, né? No corpo, na matéria. E a matéria é passageira, né? Ela é perecível, um dia ela deixa de existir, a beleza acaba e todos vamos passar para a outra dimensão, que é a dimensão espiritual. Menos dia, mais dia, ninguém fica aqui, como diz o ditado popular, para semente. Então, essa questão do apego, ela é muito ela prejudica muito a vida das pessoas. Porque as pessoas que são muito apegadas às coisas, tanto materiais ou até mesmo a outras pessoas, elas vivem uma vida toda ela, né,
sob a influência de algo ou de alguém. Essas pessoas nunca vão estar completas como seres humanos. E nós temos que gostar das pessoas? Claro que temos. Temos que ter um certo apego, entre aspas. Não estou dizendo que nós não devemos ter apego a alguma coisa ou a alguém. Porque a gente é apegado à nossa família, a gente é apegado aos nossos amigos, a gente costuma, né, ser apegado a algumas situações e coisas. Mas nós temos que entender que o excessivo apego por qualquer coisa ou situação, quando em um determinado momento isso pode ser rompido, e ninguém e nada nesse mundo ele é eterno. Tudo é passageiro, tudo é mutante. Não existe nada estático no nosso plano. Quando houver o rompimento por uma perda de um ente querido, por a perda às vezes de uma situação financeira muito estável por um determinado tempo, que dava toda uma segurança, de repente isso acaba, perde-se o emprego, ou a empresa que trabalhava fale, ou o dinheiro acaba se vive de renda e não sabe administrar. São tantas as hipóteses. E a pessoa entra em colapso, porque ela não tem religiosidade, ela não tem sustentabilidade espiritual. E aí ela sofre e entra nos processos depressivos, nos processos de depreciação da própria existência e até doenças psicossomáticas acabam acontecendo por conta disso, através de amargura, através de falta de autoestima. Todas essas situações vão sendo transferidas para a existência dessa pessoa e do convívio dela. No desencarne ainda é pior, porque se a pessoa é ligada tanto às coisas que ela tem na matéria, na vida material, ela vai para a espiritualidade. Ela se encontra sem o corpo físico, né? E não vai ter jeito, porque ela não vai mais poder usufruir da vida material. Ela tem que partir por um outro estado de consciência. Ela tem que caminhar, ela tem que evoluir. Está para uma outra dimensão e às vezes não entende que a vida é simples passageira. E são esses espíritos que depois ficam vagando pelo mundo por décadas, séculos, milênios. Vagando literalmente pela crosta terrestre, pelo planeta, ligado a essa energia. Buscando sensações que elas tinham enquanto encarnadas. Vícios, fome, frio, situações de desejo sexual. Tudo isso, esses espíritos vagam pelo mundo com essa sensação. Há algum tempo atrás, num estudo mediúnico, eu ouvi de pessoas conceituadas, de psicografias até, que nós temos 7 bilhões de habitantes hoje no mundo. Na ocasião eram 6 bilhões que se falava, quando eu estava estudando sobre isso. E diziam que cerca de 24 bilhões de desencarnados estavam ao redor do planeta nessa conjuntura de apego ao mundo, à terra, às coisas materiais. É muito sério isso, porque se nós imaginarmos 6 vezes 4, 24, né? Coisa de tabuada, nós temos aí uma grande
diferença diretamente proporcional, né? De 6 para 24, né? De 6 bilhões na época encarnados para 24 bilhões de desencarnados em situação de infelicidade espiritual. Justamente por causa de quê? Do apego. Continuam vivendo arraigados às coisas da terra. Aí nós vemos as casas mal assombradas, né? Que se falam, de onde surgiu o conceito de casa mal assombrada? Desses espíritos que morrem, que eles desencarnam, né? E ficam vivendo no ambiente onde eles estavam, assombrando o ambiente, né? Porque eles na inconsciência deles, aquela casa ainda é deles, aquelas coisas são deles, e eles, de uma negatividade enorme, vão afastando as pessoas. São os fantasmas, né, que se falam, os espectros que vivem nas casas mal assombradas. Isso existe. E existe na vida das pessoas, num modo geral, não só em casas assombradas, mas as pessoas que desencarnam, que ficam ligadas às famílias, que não se desapegam do marido, da esposa, dos familiares, das coisas que tinham e ficam ali. E são o que as pessoas conhecem como encostos, né? São os encostos, são os obsessores, são esses espíritos aí, por conta do apego à vida que ele tinha, as coisas que ele tinha, transfere isso para a vida espiritual. Aí vocês vão me perguntar, Marcelo, mas como que se faz para não ter apego? Não existe forma A mais B, B ao quadrado é igual a 4AC, essas fórmulas que a gente via na época da escola. Não existe fórmula. O que existe é estado de consciência. Quando nós entendermos que nós somos realmente espíritos, que nós estamos usando uma roupa de carne e osso, perecível, que estraga, assim como a blusa que a gente usa, que não dura para sempre, uma hora a gente tem que trocar a blusa, a gente vai trocar as nossas carnes, os nossos corpos, através das sucessivas encarnações para o nosso aprimoramento espiritual, para a nossa evolução e justamente o desapego à vida material. Porque a vida material ela é instrutiva, ela é uma escola, faz parte da evolução espiritual. Mas a felicidade espiritual está nos mundos mais desenvolvidos de consciência. Mundos sem doença, mundos sem dores, mundos sem falsidade, mundos sem concorrências estúpidas, sem trairagem. Esses mundos onde existe a fraternidade de verdade, são os mundos onde esses espíritos desapegados com a matéria, com o corpo, com o vício, com as coisas mundanas, passageiras, eles já estão num outro estágio de consciência. Não interessa mais isso para eles. Eles são a felicidade em sua plenitude. E esse é o caminho que nós temos que trilhar. Nos desapegarmos, para que um dia nos encontremos com as pessoas que nós amamos e que um dia partiram para a espiritualidade e a gente vá para lá e num grande encontro familiar na nossa família universal. Sem esse apego, sem as coisas materiais tomando conta do nosso existencial. Então esse é o detalhe de hoje. Gostem das coisas, gostem de trabalhar, de conquistar os bens materiais. Usufruam dos bens materiais. É gostoso comprar um carro novo, sentir o cheirinho do carro novo. Eu adoro também. Comprar coisas novas, roupas novas, bons perfumes, se cuidar. Isso não tem mal nenhum. Temos que fazer isso. Sem dúvida nenhuma, temos que trilhar as nossas forças para o caminho do sucesso. Sobretudo, eu digo que
são coisas passageiras. Entendam que são coisas passageiras. Nós somos passageiros, eu sou passageiro. Não vamos ficar aqui para sempre. Não devemos nos martirizar com as perdas. Temos que aprender com as perdas para o nosso aprimoramento espiritual e nosso sucesso como espírito na nossa jornada existencial num veículo chamado Terra, que nós estamos aqui passeando nele, aprendendo, estudando, entendendo, aprendendo a amar uns aos outros, aprendendo a respeitar uns aos outros, aprendendo o que é realmente o amor fraternal universal. E aí, nós vamos um dia estar numa condição de felicidade espiritual, sem apego nenhum. Todos serão a única família. Acreditem ou não, entendam ou não, eu sei que dá para entender sim. Mesmo que a pessoa não tenha nenhum estudo das coisas mediúnicas, do universo espiritualista. Mas todos nós sabemos que lá no fundo da nossa essência, mesmo aqueles que se dizem ateus, sabem que vieram de algum lugar. O nosso registro espiritual sabe disso. Isso não tem como negar, não tem como fugir a isso. Está no registro. Então, vamos trabalhar a nossa vida para as conquistas. E não vamos sobrepujar as coisas. Não vamos colocar os bens materiais acima das coisas espirituais. Vamos adquiri-los pelo nosso esforço, usufruir deles e ser feliz com eles. Porque nós merecemos, quando trabalhamos, alcançar as nossas coisas. Mas a consciência espiritual, ela tem que estar acima de tudo. Porque aí nós vamos ser completos, tanto na vida material quanto na vida espiritual. Ok, pessoal? Eu quero agradecer mais uma vez por esse momento bastante agradável que eu disponibilizo para conversar com os meus amigos, simpatizantes, seguidores do nosso canal. Estamos ali na Avenida Alda, 1041 em Diadema. É o nosso centro espiritual, a nossa casa espiritual, a Choupana do Cacique Pena Dourada, meu mentor, meu guia, meu pai espiritual. Convido a todos que queiram conhecer a nossa filosofia, o nosso trabalho. Todas as sextas-feiras estamos lá reunidos a partir das 20 horas. Será um prazer recebê-los. E que nessa luz e nessa paz, e nesse envolvimento e nessa vibratória, eu desejo a todos muita luz, muito sucesso, muita paz espiritual e que Oxalá abençoe. Meu saravá fraterno. Axé.